Mesmo hoje, na era moderna, há centenas de tribos isoladas pelo mundo. Essas tribos vivem em alguns dos lugares mais remotos do mundo, e a tribo isolada conhecida como Pentupi-9 com certeza não é uma exceção. Os Pentupi-9 eram um grupo de 9 pessoas que levavam vida nômade perto do lago Mackay, montando acampamentos improvisados próximos a poços d'água australianos. Esses poços d'água ficavam a pelo menos 40 km de distância, tornando as jornadas longas e perigosas pelo interior australiano. Muitas vezes não havia água nessas jornadas, então o povo Pentupi bebia o sangue de lagartos para não ficarem muito desidratados. Os 9 membros do povo Pentupi eram compostos por 2 irmãs e seus 7 filhos adolescentes, 4 irmãos e 3 irmãs. O pai dessas crianças faleceu quando eram pequenos. O principal motivo do isolamento do povo Pentupi era esse. Em 1950, os militares britânicos começaram a realizar testes de mísseis sobre a região do deserto ocidental da Austrália e decidiram reunir as tribos nômades do deserto para garantir que ninguém fosse atingido acidentalmente durante esses lançamentos de mísseis. Todos os Pentupi foram levados para um assentamento, menos uma família de 9 pessoas que evitou contato com os britânicos. A família Pentupi se lembrava de ver, de vez em quando, um avião voando acima e acreditava que era o diabo. Eles pensavam que os aviões eram seres sobrenaturais e se escondiam nas árvores ao vê-los voar. Finalmente, no final da década de 1970, o povo Pentupi, que havia sido realocado na década de 1950, pôde voltar para a terra que antes chamava de lar. Essas pessoas sempre se perguntaram o que aconteceu com a família Pentupi que ficou para trás. O líder dos Pentupi-9 era um homem chamado Falempingra. Certo dia, caçando, ele lançou uma lança em um canguru e logo sentiu o cheiro de outros humanos, prevendo que estavam a poucos quilômetros. E ele até viu fumaça à distância. Começou a se aproximar da fumaça e logo viu pessoas acampando lá embaixo. Essa foi a primeira vez que ele viu humanos além dos Pentupi-9. Falempingra se aproximou dos campistas e tossiu sem querer, chamando a atenção deles na hora. Falempingra. Os campistas ficaram muito assustados com Falempingra e correram tentando juntar seus pertences. Os campistas dispararam uma espingarda para o alto e saíram rápido de carro. Mesmo com um pneu furado, Falempingra ouviu o carro se afastando. Foi a primeira vez que ele viu pessoas com roupas, água corrente e um automóvel. Os 2 campistas que fugiram da área se chamavam Pinta e Mateus. Esses 2 homens correram de volta para o assentamento próximo, que era a comunidade Kirakura, e explicaram a todos o que tinham acabado de ver. A comunidade concluiu que esse homem nu devia ser um membro da tribo Pentupi, há muito tempo desaparecida. A comunidade organizou um grupo de busca para sair e procurar a tribo. No dia seguinte, após dias de busca, 2 jovens do grupo dos 9 Pentupi foram as primeiras encontradas. Yokulti e sua irmã Yaut, a mãe, também estava lá, mas conseguiu não ser vista, escondendo-se na grama alta. Os homens colocaram as meninas no carro, deram roupas a elas e foram embora. As meninas estavam muito assustadas, pois nunca tinham andado de carro e haviam acabado de ser sequestradas por pessoas que desconheciam. Falempingra, o líder dos 9 Pentupi, soube do que aconteceu e rastreou o carro para recuperar suas 2 irmãs. Falempingra confrontou o carro assim que ele parou e estava armado com uma lança. Os homens que dirigiam o carro rapidamente gritaram que também eram membros da tribo Pentupi e explicaram que eram parentes há muito tempo perdidos. Falempingra percebeu que os homens não feriam suas irmãs e a tensão logo caiu. Os 9 Pentupi foram confrontados por homens da mesma tribo e por outros humanos que falavam sua língua. Esse cenário de sorte não foi o mesmo quando o povo Pentupi foi originalmente retirado do deserto australiano. Lá nos anos 1950, quando os 9 Pentupi foram trazidos de volta para a comunidade Kirakura e encontraram sua família há muito perdida, eles decidiram se juntar a essa vida civilizada e se adaptar a uma sociedade completamente nova. A adaptação à vida civilizada não foi fácil para todos. No entanto, um dos irmãos, chamado Paert, voltou sozinho para o interior da Austrália. E os 9 Pentupi agora realmente não mencionavam esse irmão nas conversas. A vida civilizada tem sido razoável para os 9 Pentupi, mas também os expôs a alguns dos lados mais desagradáveis do mundo, como o alcoolismo e a obesidade. Apesar dos 9 Pentupi terem se integrado pacificamente à cultura australiana, os Machu Picchu do Peru não têm sido tão pacíficos com seus vizinhos. Membros da tribo Machu Picchu frequentemente aparecem nas margens do rio Alto Madre de Deus e vivem no Parque Nacional de Manu. A tribo Machu era conhecida por ser bastante passiva até 2001. Depois desse ano, o povo Machu começou a se tornar cada vez mais hostil com qualquer pessoa que viajasse pelo rio Alto Madre de Deus. Eles atiravam flechas na água e miravam nos ambientalistas que exploravam a região.
Esse ato de hostilidade provavelmente mostra que eles sentem que sua terra está sendo tomada e estão começando a sentir a ameaça de que podem perder seu lar. Nos últimos anos, o povo macho se tornou cada vez mais hostil, a ponto de agora serem eles que iniciam o contato com as cidades civilizadas. Duas aldeias, Diamante e Chaipetari, perto do Parque Nacional do Manu, foram evacuadas quando o povo macho se aproximou. Armados com arcos e flechas, o povo macho roubou ferramentas dessas cidades e chegou a atirar nos moradores, ferindo algumas pessoas. Essa tensão aumentada forçou o governo peruano a se envolver e agora há um posto avançado no rio Alto Madre de Dios para patrulhar. O movimento do povo macho. Macho significa selvagens ou bárbaros, o que o povo peruano acredita descrever com precisão o comportamento deles. O povo macho obviamente não gosta desse nome e prefere ser conhecido como povo Namoli. Havia um homem chamado Chaco Flores, que morava na cidade vizinha de Diamante. Flores mantinha comunicação regular com o povo macho e dava ao povo mágico tudo o que eles pediam. Flores pertencia a uma etnia similar e dominava grande parte da língua do povo macho. Os recursos que Flores dava ao povo macho geralmente incluíam ferramentas de madeira e muitas bananas. Flores acabou decidindo que não queria mais ajudar o povo macho, e os machos não ficaram nada satisfeitos com a mudança repentina de atitude. No final de 2011, o povo macho o atacou enquanto ele estava em casa. Nas duas primeiras vezes, as flechas deles erraram o alvo e Flores conseguiu escapar do ataque. Mas na terceira vez que os machos voltaram, eles conseguiram acertar Flores no coração e, infelizmente, ele não resistiu ao ferimento da flecha. Acredita-se que quando os machos pedem algo e você não lhes dá exatamente o que querem, eles ameaçam atirar em você. As pessoas que vivem em Diamante não quiseram revidar por vingança, pois sentem que o povo macho são apenas membros da família há muito tempo perdidos, que foram separados há muito tempo. Afinal, eles compartilham basicamente o mesmo idioma e têm uma aparência física muito semelhante, mas em Chapatiari, eles não falam o mesmo idioma que os machos, não sentem laços fraternos e não querem absolutamente nada com eles. A cidade de Chaipetari teve que fechar sua indústria de ecoturismo porque as florestas ao redor da cidade não são mais seguras. Com a hostilidade crescente da tribo macho, o ecoturismo, principal fonte de renda da cidade, fez muitos moradores perderem o emprego. O governo peruano advertiu o povo macho para evitar Chaipetari, porém não há garantia de que a tribo macho respeite a trégua. Atualmente, o povo de Chaipetari está em alerta máximo. Não muito longe da Floresta Nacional de Manu está a Floresta Amazônica Brasileira, essa floresta que se estende por uma área quase do tamanho dos Estados Unidos continentais. Estima-se que haja mais de 100 tribos isoladas, o maior número do mundo. Pouco se sabe sobre esses grupos, mas é certo que querem permanecer isolados. Essas tribos frequentemente atiram flechas em aviões que passam por cima e se escondem nas profundezas das florestas quando acreditam que estranhos estão se aproximando. Um desses grupos é conhecido como o povo Awa. Durante o século XIX, o povo Awa sofreu ataques crescentes dos colonizadores europeus que desmatavam as florestas da região. Por causa disso, o povo Awa adotou um estilo de vida nômade, onde podiam montar um acampamento em poucas horas e depois abandoná-lo e seguir para sua próxima morada, alguns dias depois. O povo Awa usa arcos e flechas longos, com flechas que podem passar de 4 metros ou 13 pés. Acredita-se também que eles gostam de comer jabutis, pois cascos desses animais foram achados em acampamentos abandonados do povo Awa. No início dos anos 2000, o desmatamento ilegal reduziu drasticamente o número de Awa vivos, restando aproximadamente apenas 300 pessoas. Só 60 dos 300 restantes ainda mantêm o estilo tradicional de caçadores-coletores. Em 2011, madeireiros ilegais queimaram viva uma menina Awa de 8 anos quando ela saiu de sua aldeia. Aparentemente, esse ato extremo foi uma mensagem para o povo Awa, sinalizando que eles precisavam abandonar sua casa e entregá-la para a indústria madeireira. Entre os anos de 2003 e 2010, cerca de 450 indígenas que viviam na floresta amazônica foram mortos por madeireiros. Outros grupos isolados têm estado à beira da extinção, restando apenas um punhado de pessoas nessas tribos em comparação ao que já existiu antes. Essas últimas tribos isoladas vivem principalmente nas regiões de Rondônia, Mato Grosso e nos estados do Maranhão. Esses grupos são muito vulneráveis a doenças comuns, como gripe ou resfriado, transmitidas por pessoas de fora das civilizações modernas. Em 2011, o governo brasileiro realizou um mapeamento por satélite para entender melhor quantas pessoas isoladas existiam em seu país. Para sua surpresa, encontraram pessoas vivendo em áreas antes tidas como inabitáveis. Essas tribos seguem um grande mistério, sendo muito difícil alcançá-las.
Outra tribo isolada que é potencialmente ainda mais difícil de alcançar são os Yaifu, que vivem na região de East Sepik, em Papua Nova Guiné. Essa tribo teve apenas uma comunicação conhecida com um forasteiro, que ocorreu em 1988. Um explorador chamado Benedict Allen estava viajando pelas regiões remotas de Papua Nova Guiné em busca de tribos isoladas quando se deparou com o povo Yaifu. No encontro dele, o povo Yaifu supostamente demonstrou uma força assustadora e uma dança energética na qual exibiam seus arcos e flechas. Ele também achava que eram canibais. Durante essa breve interação, Benedito ficou assustado quando o povo Yaifu parou de dançar e começou a se aproximar dele de maneira hostil. Benedito Allen tentou retornar a essa tribo quase 30 anos depois, em novembro de 2017, mas não teve sucesso em encontrá-los. Estima-se que mais de 40 tribos isoladas vivam nas florestas tropicais do oeste da Papua Nova Guiné, em áreas onde a entrada de forasteiros é proibida. O governo da Papua Nova Guiné criou essa lei para proteger a segunda maior concentração de tribos isoladas, atrás apenas da floresta amazônica brasileira. Apesar de pouco populosa, a Papua Nova Guiné e até países como os Estados Unidos já tiveram povos isolados em seu território. Centenas de anos após a formação do país, no início dos anos 1900, os euro-americanos já haviam dominado completamente o continente norte-americano. Todos os povos indígenas desta terra já haviam se assimilado à cultura americana, ou pelo menos tido contato com os novos americanos. Exceto por um homem, cujo nome era Ishi. Ishi ficou conhecido como o último nativo americano descoberto, encontrado perdido e faminto perto de um matadouro em Oroville, Califórnia, em 1911. Ishi não falava inglês e não estava nada familiarizado com os costumes ou a cultura americana. A polícia levou esse homem sob custódia para sua própria proteção e para que ele pudesse receber ajuda de um hospital. Thomas Waterman era um antropólogo que vivia na Califórnia e estudava os idiomas e dialetos dos nativos americanos do norte do estado. Waterman tentou comunicar algumas palavras a Ishi no idioma dos índios Yana, e algumas dessas palavras fizeram sentido para ele. Waterman acabou levando Ishi para morar em Berkeley, Califórnia, onde Ishi e Waterman conseguiram se comunicar cada vez melhor. Waterman acabou descobrindo que Ishi fazia parte do povo Yahi, que era um ramo isolado da tribo Yana do norte da Califórnia. Ishi tinha cerca de 50 anos e era o último de seu povo. Ele havia vagado pelas montanhas do norte da Califórnia por vários anos. Junto com outros membros do povo Yahi, ao longo desses anos, diferentes acidentes e doenças haviam matado muitos dos Yahi. Ishi tinha um último companheiro, morto por um homem branco. Depois disso, Ishi vagou sozinho até chegar perto de Oroville, onde foi encontrado por caminhantes. Ishi viveu 5 anos no Museu de Berkeley, onde ensinou suas técnicas avançadas de arco e flecha, trabalhos em madeira e outras habilidades de sobrevivência. Ishi estava se acostumando cada vez mais com o mundo moderno, mas infelizmente faleceu de tuberculose aos 56 anos de idade. Embora muitas dessas tribos isoladas sejam amplamente desconhecidas pelo público, uma das tribos isoladas mais conhecidas é o povo da Ilha Sentinela do Norte. A Ilha Sentinela do Norte faz parte do arquipélago de Andamão. Na Baía de Bengala, na Índia, provavelmente vivem entre 80 e 150 pessoas, em sua maioria isoladas, na Ilha Sentinela do Norte. É ilegal chegar a menos de 5 km desta ilha, pois as poucas pessoas que foram até lá não foram bem recebidas. A cidade de Porto Blair, a 80 km, é a civilização mais próxima da Ilha Sentinela do Norte. O primeiro contato com os sentineleses aconteceu em 1867, quando um navio inglês naufragou na ilha. Os britânicos inicialmente acharam que aquilo parecia um paraíso tropical, mas, sem qualquer aviso, flechas começaram a voar em sua direção. Os britânicos não tentaram revidar, mas se esconderam dentro do navio e pediram ajuda para outros militares próximos. Eles foram resgatados alguns dias depois. Mas as pessoas que visitaram a ilha depois disso não tiveram a mesma sorte. Em 2006, 2 homens estavam em uma pescaria na Baía de Bengala. Numa noite, os homens começaram a beber demais e acabaram adormecendo enquanto dormiam. A âncora acabou quebrando e o barco foi levado pela maré, na manhã seguinte. Outros pescadores gritaram para avisar os homens sobre as águas proibidas, mas eles não responderam e foram para a Ilha Sentinela do Norte. Esses 2 homens não foram mais vistos. E então, ainda mais recentemente, em novembro de 2018, um evangelista americano chamado John Chow quis entrar escondido na ilha para contar aos sentineleses as boas novas de Jesus Cristo. John pagou $335 a pescadores indianos locais para levá-lo de barco até perto da ilha. John também levou uma canoa para deixar os pescadores e remar sozinho até a Ilha Sentinela do Norte. Na primeira tentativa de visitar os sentineleses, John ficou apenas de roupa de baixo, para tentar parecer mais acessível ao povo da Ilha Sentinela do Norte.
Logo avistou uma cabana e canoas escavadas ao começar a remar para a praia. Vários sentineleses com os rostos pintados de amarelo brilhante saíram da floresta, correndo em sua direção e gritando em uma língua de sons agudos. John, assustado com isso, gritou: "Meu nome é John, eu amo vocês e Jesus ama vocês." Quando os ilhéus armaram seus arcos e flechas, John entrou em pânico, lançou peixes que trouxe como presente e rapidamente remou para longe da ilha para evitar as flechas. Mais tarde, John quis tentar novamente ir à ilha, dessa vez levando mais presentes. John se aproximou novamente da cabana, cuidando para ficar fora do alcance das flechas enquanto chegava à ilha. Meia dúzia de sentineleses o notaram e correram para fora da floresta, gritando com ele no mesmo tom agudo. John estava a pé na praia, aproximou-se para ouvir o que diziam e começou a cantar músicas de adoração, pregando a partir do livro de Gênesis. Os sentineleses a princípio pareceram confusos e depois começaram a rir quando ouviram John cantando sem nenhum aviso. Um garoto atirou uma flecha em John, atravessando sua Bíblia à prova d'água. John devolveu a flecha ao garoto e nadou de volta para o barco de pesca, a mais de 1 quilômetro. Considerando que os sentineleses haviam levado sua canoa na manhã de 16 de novembro de 2018, John pediu ao pescador que o deixasse sozinho, para que os sentineleses se sentissem mais à vontade com sua presença. Assim, esperando que os pescadores não presenciassem sua possível morte, John foi ao encontro dos sentinelases novamente naquela manhã e nunca mais foi visto. É claro que essas tribos isoladas veem o mundo de forma muito diferente das pessoas em comunidades civilizadas. O que muitos não percebem é que os mapas variam conforme a região em que você mora. Crescendo nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo, o mapa no seu livro de história provavelmente será bem diferente do das pessoas que crescem na Coreia do Norte. Veja este vídeo para saber como são os mapas em outras partes do mundo.